paz do Senhor, amadas irmãs, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o legado da submissão. Irmãs, tem coisas na palavra do Senhor que são regras, são leis, são princípios, né? Que quando nós entendemos esses princípios, irmãs, eles mudam completamente a nossa vida. Assim como aqui na terra nós temos leis a ser seguidas, e quando nós não seguimos essas leis, nós temos consequências, né? Muitas vezes a gente olha, a gente tem mais medo das leis aqui da terra do que das leis do Senhor. Pois assim como nós temos leis aqui para ser seguida, nós temos leis também no mundo espiritual. A palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, ele vai nos falar acerca da obediência à palavra e a desobediência à palavra. A obediência, se você ler lá, você vai ver as bênçãos decorrentes da obediência. Ao passo que você também vai ver as maldições decorrentes da desobediência. Então existem dois caminhos, irmãos. O Senhor nos colocou nessa terra e colocou dois caminhos a ser seguidos. É o caminho da bênção e o caminho da maldição. É o caminho do bem, é o caminho do mal, é o caminho da vida e é o caminho da morte. E eu tenho certeza que você é muito inteligente. Se alguém chegar para você e falar, você quer bênção ou você quer maldição? Eu tenho certeza que você vai responder que você quer bênção. Eu tenho certeza que se alguém chegar para você e falar assim, você quer ter uma família abençoada? Eu tenho certeza que você vai falar, eu quero ter uma família abençoada. Eu tenho certeza que se alguém chegar para você e perguntar, você quer o bem ou o mal? Você vai responder, eu quero o bem. Se alguém perguntar para você, você quer vida ou você quer morte? Você vai responder, eu quero vida, porque eu sei que você é inteligente. E eu quero te dizer que isso é possível, mas tem uma condição. Condição essa que você precisa obedecer aos princípios bíblicos. Você precisa obedecer aquilo que foi estabelecido pelo Pai, pelo Criador de toda a terra, pelo seu Criador. Então, a partir do momento que você compreende esses princípios e você começa a viver, você recebe a bênção decorrente dessa obediência. Então, irmãs, é sobre isso que nós falamos muito aqui. Nós falamos muito sobre submissão. Nós falamos muito sobre esse princípio que muda a nossa vida para sempre. Quando você aprende a submeter autoridades em tudo que você fizer, você vai ter uma autoridade sobre você. Você vai ter uma autoridade na sua casa como filha, você tem a autoridade dos seus pais enquanto você não é casada, você terá autoridade ali do seu patrão, você terá autoridade do seu pastor, você terá autoridade do seu professor. Onde você estiver, você vai ter uma autoridade. Então, quando você aprende a submeter, você entende que isso não é uma humilhação, isso não é algo ruim de fazer, irmãs. Isso é uma forma que Deus arrumou ali para te proteger, né? A submissão, a vida de submissão, ela te traz proteção. E é por isso que hoje a maioria das mulheres se sentem desprotegidas. Por quê? Porque elas saíram desse lugar, esse lugar onde ali o Senhor estabeleceu para ela estar, esse lugar debaixo de uma missão. Porque o que é submissão? É você estar debaixo de uma missão. O que é submissão? É uma ação ou efeito de submeter, de acatar ordens sem se opor, nem reclamar, obediência, subordinação. E antes, irmãs, vale lembrar aqui que antes de você submeter ao seu esposo, antes de você submeter aos seus pais, antes de você submeter a qualquer autoridade na sua vida, lembre-se que você está submetendo ao Senhor, porque foi Ele que estabeleceu essas autoridades sobre a sua vida. Irmãs, as leis, elas são para nos dar uma direção nessa terra. Vocês imaginam um lugar onde não tem lei nenhuma? Vocês imaginam aí uma empresa onde não tem um cabeça, não tem um dono, não tem um gerente? Você já imaginou se em uma empresa todos mandassem? Você já imaginou a bagunça que seria? Não teria ordem, não teria andamento, porque um iria ficar olhando o trabalho do outro, ia ficar falando, você está errado. Então, irmãs, nós precisamos entender que tudo que é estabelecido por Deus, irmãs,
é porque tem algo por trás daquilo ali. Nosso Deus, ele é sábio, ele é perfeito, e todas as leis estabelecidas por ele, você pode ter certeza que vai te trazer algo bom. E a submissão é aquilo que te traz proteção. Agora nós vamos falar sobre o legado da submissão. O que é legado, irmãs? Legado é aquilo que você deixa para aquele que vem depois de você. O legado é o que você vive nessa terra e você passa para alguém. No nosso caso, os nossos filhos, né? Os nossos filhos é de inteira responsabilidade nossa, irmãs, passar um legado para eles. Agora, qual legado que você vai passar? Você pode passar vários tipos de legado. Agora, qual você vai escolher? Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Irmãs, eu tenho certeza que a maior herança que você pode passar para um filho seu é fazer com que ele tema a palavra do Senhor. É fazer com que ele obedeça, que ele entenda os princípios bíblicos e o que isso traz para a vida deles. Esse é o maior legado que você pode deixar para um filho seu. Só que você nunca vai deixar esse legado só falando. É por isso que lá no Provérbios fala: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. O que Deus está falando para você? Ande com ele nesse caminho. Quando você estiver nesse caminho, automaticamente o seu filho vai olhar para você e ele vai querer fazer o que você faz. Automaticamente, se ele vê que você teme a palavra do Senhor e que deu certo para você, automaticamente ele também vai querer seguir a palavra do Senhor. Ele também vai cumprir princípios bíblicos. Ele vai entender como isso é importante para ele. Então, irmãs, esse é o legado da submissão. E lembrando que submissão, uma vez eu ouvi um termo que eu nunca esqueci. Submissão não é ser pano de chão. Que quando a gente fala para as mulheres sobre submissão, elas já pensam que é uma mulher inerte, uma mulher que não faz nada, uma mulher que não pode falar nada, que não... Não é isso, irmãs. Não é isso. Deus te criou para você ser uma auxiliadora do seu esposo, para você auxiliá-lo em sua missão. Isso não é estar por baixo, isso é estar junto com ele. Mas você entendendo que a missão é dele e que você só vai apenas auxiliá-lo nessa missão. Ele tem a missão de ser o cabeça da casa, ele tem a missão de dar destino para a família dele e você será a auxiliadora dessa missão. Amém? E nós vamos falar, irmãs, da família, que aos meus olhos é a família que é um espelho para nós na Bíblia. É a família perfeita. É a família que você pode olhar que não teve erros, né? Começou bem, terminou bem e nós precisamos nos espelhar nessa família, que é a família de Jesus. Quando a gente olha a história da família de Jesus, a gente vai entender o quê? A missão era para a vida de Jesus, né? O que Deus tinha era na vida de Jesus. Era Jesus que ia ser o libertador, era aquele que sentaria naquele trono eternamente, que ninguém nunca mais tiraria ele daquele trono. Era ele que iria tomar o trono de Davi, ia sentar naquele trono eternamente. Então a missão era sobre a vida de Jesus. Mas Jesus, ele nasceu, ele era um bebê. Ele não sabia nada. Eu estou falando Jesus homem, não Jesus Deus. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eu estou falando do Jesus 100% homem. Ele precisou de uma família, ele precisou de uma mãe, ele precisou de um pai para auxiliá-lo em sua missão. E ali a gente entende no primeiro momento o papel de Maria. Maria foi visitada pelo anjo e ali naquele momento a Bíblia fala que ela temeu aquela visitação do anjo e aí ela pergunta o que era e ele falou que ela seria a mãe do Salvador. E naquela mesma hora, imediatamente Maria fala: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Naquele momento, irmãos, Maria não pensou nas consequências. Maria não pensou o que iria acontecer com ela. Ela abraçou aquela missão, irmãs. E o que eu aprendo, irmãs, é que a promessa, ela não era para Maria. A promessa era para José, a promessa era para a casa de José. José era descendente de Davi. Então, a promessa que tinha é que Jesus sairia da linhagem de Davi. Então, irmãs, eu fiquei me perguntando, Deus, por que a missão era para José? Por que o Senhor visitou Maria? Por que o Senhor falou com Maria? A Bíblia fala que eles eram noivos, irmãs. Eles não eram ainda casados.
E eu entendo que era uma missão tão maravilhosa, era uma missão tão linda, irmãs. E a mulher, ela é muito sensível, a mulher, ela é muito quebrantada, a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande para ouvir o Espírito Santo. E eu imagino que naquele momento o anjo pensou: eu vou visitar Maria, porque Maria não vai medir esforços para fazer, para abraçar essa missão. E naquele momento ali, irmãs, quando ele visitou, realmente ela não pensou nas consequências. Ela falou: eis-me aqui. E ali, irmãs, a gente começa a ver, né, o caminhar dessa família. Primeiro, José, a Bíblia fala que ele não recebeu, ele não queria receber ela. E naquele momento ali, irmãs, ele poderia, pela lei, ali no livro de Deuteronômio, fala que uma virgem desposada, se ela traísse ali o seu noivo, os dois teriam que ir para a praça pública para serem apedrejados, irmãs. Essa era a lei daquela época para aquela mulher. Mas em momento algum ela pensou nisso. Em momento algum ela falou alguma coisa. Simplesmente, irmãs, ela recebeu aquela missão. E ela falou: eu vou fazer, eis-me aqui. E aí eu fico me perguntando, sabe? Será que se o anjo tivesse visitado a José, será que ele não teria pensado tantas coisas? Ah, mas como é que vai ser isso? Porque o homem, ele é mais razão, a mulher, ela é mais sentimento. Então, irmãs, nós entendemos que quando pega a fé de um com a razão do homem, é por isso que Deus deu ao homem essa capacidade de dar direção, de ser o cabeça, porque o homem, ele é mais racional, ele pensa mais. A mulher, ela já se derrete, a mulher, ela já é mais sentimento. Então, naquele momento, irmãs, eu entendo que Deus, ele une duas pessoas totalmente diferentes, totalmente opostas. É por isso que existe um ditado que diz: a tampa e o balaio. Uma vez eu perguntei isso para Deus, eu falei: Deus, mas a tampa e o balaio são tão diferentes, por que que eles dão tão certo? E Deus falou para mim: a questão não é se parecer, a questão é se encaixar. E naquele momento ali eles se encaixaram. Maria falou: eis-me aqui, sem temer, porque ela sabia que se Deus estava dando ela aquela missão, ela sabia que Deus ia prover todas as coisas. Ela tinha essa fé para viver isso, irmãs. Então, naquele momento ali, no primeiro momento José não queria receber, depois o anjo visita ele e fala para ele receber Maria, e a partir desse momento eles se casam, irmãs. E a partir desse momento agora muda tudo. Agora o anjo não fala mais com Maria, o anjo fala com José. Aqui vai ser a nossa próxima parte, né? Que nós iremos falar sobre o sacerdócio do lar. Então, irmãs, entenda esse princípio da submissão. Você está auxiliando o seu esposo, você está auxiliando ele nessa grande missão de carregar uma família. Irmãs, eu te falo que o maior projeto que Deus tem nessa terra é família. Esse é o maior projeto de Deus. Então, se eu não conseguir auxiliar o meu marido no maior projeto de Deus, o que que me adianta? O que que eu vou conquistar nessa terra que tenha tanta relevância como isso? Uma vez que, quando chegar o dia do juízo, nós sabemos que o homem, principalmente o homem, ele terá que prestar contas da sua família. Ele terá que chegar diante de Deus e prestar contas. Assim como Deus deu a missão ali para Adão e falou: você pode comer de todos os frutos, você só não comerá do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o dia que você comer, certamente você morrerá. Ele deu a instrução para Adão. Só que quando Eva chegou, Eva não estava ali fazendo o papel dela, os dois estavam completamente desconectados da missão. Nem ele estava protegendo a Eva, porque Eva estava há muito tempo conversando com a serpente e ela também não estava auxiliando seu marido. Isso, irmãs, é no momento que nós começamos a nos alimentar com as coisas desse mundo. Quando nós começamos a olhar para o sistema desse mundo, onde diz: você tem que ser o centro, você tem que ser independente, você não precisa de homem para nada. Irmãs, nesse momento aqui, Maria estava grávida do Salvador do mundo. Irmãs, ela poderia muito bem falar: eu não preciso desse homem para nada.
Eu estou carregando o Salvador. Eu sei que Deus vai prover uma forma. Não, a questão, irmãs, não é aquilo que você dá conta de fazer ou não. Eu sei que você é capaz. Eu sei que mulher é dotada de inteligência, de muitas virtudes. E eu sei que ela é capaz de sobressair e ela pode colocar qualquer homem que ela quiser no chinelo. Eu sei que ela pode fazer isso, mas não é sobre isso. Não é sobre você não precisar dele. É sobre a missão que vocês dois juntos têm na vida dos seus filhos. Então, irmãs, quando cada um ocupa esse papel, cada um vive esse princípio, não tem outra coisa, é sucesso. É a família vivendo debaixo da graça do Senhor. É você fazendo com que os seus filhos vivam a missão nessa terra. E Maria foi essa mulher. Ela foi ousada, obediente, humilde, submissa. Ela foi tudo isso e principalmente ela foi muito temente ao Senhor. Porque no primeiro momento Deus sabia porque o Senhor mandou o anjo visitar ela, ele sabia por quê. Ele sabia que Maria era uma mulher muito temente a ele. Então, irmãs, vamos refletir a nossa vida. Como está a sua vida? Você está de olho nessa missão que o Senhor te deu? Fica de olho na sua missão, porque nada, irmãs, é mais importante do que isso na sua vida. É você entregar a sua família abençoada ali para o Senhor. Cada um vivendo a missão dele. Você vendo os seus filhos viverem a missão que eles foram criados para viver. Amém?